Então, até agora a gente viu o que acontece num escoamento turbulento sobre uma placa plana, mas aquelas expressões elas só valiam para o escoamento turbulento, né? Numa situação real, o escoamento começa a laminar e depois ele fica turbulento, né? E daí vem a pergunta: esse ponto de transição ele já está próximo do fim da placa? Ele está bem no meio? Ele está bem no começo, de maneira que o escoamento é praticamente só turbulento? Né? Isso vai variar um pouco dependendo de cada situação, né? Então a gente precisa de situações, a gente precisa de expressões para o coeficiente de atrito médio considerando a situação intermediária, né? Onde a gente não consegue aproximar que o escoamento é só laminar, né? No sentido de que o ponto de transição estaria quase no fim, então a região turbulenta não vai fazer diferença nenhuma, ou que o escoamento é só turbulento, né? A transição acontece bem no início, tá? Então, para uma situação intermediária, né, a gente precisa de um coeficiente de atrito médio, né, considerando a média do regime laminar e a média do regime turbulento. Então, como é que a gente faz essa média? Né, o coeficiente de atrito médio, né, ele vai ser, então, 1 sobre o comprimento total, e daí a gente precisa, então, considerar as duas regiões separadas. Né? A gente precisa integrar de 0 até o ponto de transição o coeficiente de atrito local laminar. Né? Integrar isso em x. E daí depois a gente precisa integrar do ponto de transição até o comprimento final o coeficiente de atrito local turbulento. Onde o coeficiente de atrito laminar vai vir da solução de Blasius. Né? E o coeficiente de atrito turbulento a gente viu num vídeo anterior. Tá? Né? Lembrando onde o Reynolds, baseado no comprimento, né? Seria a velocidade, o comprimento e a viscosidade cinemática. Né? Lembrando também que essa viscosidade, né, todas as propriedades que aparecem, né, elas têm que ser avaliadas na temperatura de filme, né, que é a média entre a temperatura de superfície e a temperatura do escoamento, né, que está entrando na placa. Essa expressão aqui, né, ela, por causa das validades das correlações que são usadas, né, elas valem desde que a placa seja, né, ela tenha uma região turbulenta. Né? Então, o número de Reynolds, né, ele tem que ser maior do que o Reynolds de transição. Tá? Porque, novamente, está assumindo que o número de Reynolds baseado no comprimento, né, é maior, ou seja, tem uma região turbulenta. Né? Só que tem que ser menor também que 10 na 8. Né? É o limite onde essas expressões foram testadas. Tá? Tudo isso que a gente está falando, a gente está ignorando os efeitos de rugosidade da placa plana. Né? Se a placa tem uma determinada rugosidade, por causa do processo de fabricação, né, do tratamento de superfície, existe também uma correlação experimental que vale para alguns casos. Tá? Então, a expressão a ser usada nesse caso é assim: o coeficiente de atrito médio ao longo de uma placa onde o escoamento é misto, né, e a placa não é lisa, tá? Então a gente pode usar essa expressão para calcular o coeficiente de atrito. Né? Esse epsilon aqui é a rugosidade da superfície.
Essa expressão aqui, ela foi testada em laboratório, tá? Para números de Reynolds maior do que 10 na 6 e para valores de rugosidade relativa ao comprimento maior que 10 na menos 4, né? Se for menor, a placa é lisa, né? Daí a gente usa essa expressão aqui, certo? Bom, a gente pode fazer o mesmo procedimento de integração para o número de Nusselt, tá? Daí aqui eu vou colocar já o resultado final, que é para vocês terem, né, para conseguir resolver problemas, né? Então, o número de Nusselt médio, que seria um coeficiente de transferência de calor por convecção médio, vezes o comprimento, vezes dividido pela condutividade térmica do fluido, por causa das analogias que foram usadas, né? Isso aqui vale nessa faixa de Prandtl, vale nessa faixa de Reynolds, e isso aqui vale para uma placa lisa. Então, pessoal, quando a gente tem um escoamento turbulento, né, a gente tem que se basear muito nisso, né? Expressões expressões experimentais, né? Correlações experimentais para, né, os coeficientes de atrito e de transferência de calor adimensionais.